Boa noite, gente linda! Sejam todas muito bem-vindas para mais uma live transformando caos em bênçãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Ilma Costa e estou aqui com mais de 20 anos de experiência em restauração espiritual e emocional. E para quem me conhece, para quem já está aqui comigo, eu quero desde já agradecer o fato de você estar aqui, me incentivando, me motivando, me estimulando a perseverar aqui com a sua presença. Porque todas as quintas nós estamos aqui trazendo conteúdos relevantes e significativos para mulheres solteiras, divorciadas, viúvas, separadas. Então, esses conteúdos é para todas vocês que desejam vencer seus medos, libertar-se da dependência emocional, restaurar sua autoestima, ser emocionalmente inteligente para fazer escolhas conscientes e assertivas. Mas, se você que está aqui não se identifica com esse perfil, não tem problema. Continua aqui comigo, porque o tema da live de hoje pode sim trazer informações importantes para você. Então fica aqui comigo, independente de você ser solteira, adulta, divorciada, separada, viúva ou não. Porque o tema que iremos tratar aqui hoje é de extrema importância para todos que queremos uma vida mais saudável. E você que já chegou, poderia me informar? Ok, Rosana, isso mesmo. Sou casada, mas eu adoro o assunto. Isso, querida, então fica aqui que você vai ser sair com bastante informação sobre esse assunto e ser bastante edificada, inclusive. E você que está aqui comigo, que já chegou, por favor, me informa se o som está bom, se a imagem está boa. Essa informação é muito importante para mim, ok? Podem me falar aí se o som está bom, se a imagem está boa. Me ajuda aqui, por favor, com essa informação. Alguém pode me dizer se o som está bom, se a imagem está boa? Ok, tudo ótimo, isso, muito bom isso. Muito bom mesmo. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, porque tempo é ouro, não é verdade? O tema da live de hoje, como vocês já sabem, é: não ignore a dor interior, aprenda a tratar suas feridas emocionais. E aí eu começo falando assim, todas nós, tá tudo certo, ok, tá bom. Todas nós, muitas de nós, ou praticamente todos nós, homens, mulheres, né? Todos nós, seres humanos, já passamos por muitas situações difíceis na vida, como separações, e no caso aqui, né, das solteiras adultas, separações, divórcios, perdas de entes queridos, no caso das viúvas, perdas de bens materiais, às vezes uma falência e tantas outras coisas que podem afetar a nossa saúde emocional. É normal que ao vivermos essas experiências, elas deixem marcas profundas em nós, que podem ser difíceis de lidar e de superar. Estas marcas profundas eu chamo de feridas emocionais. Aliás, a ciência chama de feridas emocionais. E se não tratadas, podem afetar negativamente a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e social. Tratar feridas emocionais pode ser um processo desafiador, mas é extremamente importante para a saúde do nosso ser integral. E quando eu falo ser integral,
todos vocês que estão aqui, eu espero que saibam, que é espírito, alma e corpo. Então, ignorar a dor interior ou mascará-la pode levar a problemas mais graves no futuro, como ansiedade, estresse, exaustão e até depressão. E esses problemas certamente afetarão sua vida em todos os aspectos, inclusive nos relacionamentos. E aí, ok, eu sei que as feridas emocionais são um problema para mim. Você pode estar pensando assim, né? Todos nós sabemos disso, que as feridas emocionais, elas causam grandes problemas em nós. E o que é que eu faço, né? Como é que eu me livro delas? Como é que eu sou curada, né? Como é que eu recebo a cura? Ou como é que eu sou curada em relação a isso? Eu vou falar da minha experiência, e deve ser a experiência da maioria das pessoas que conseguem ressignificar feridas emocionais, curar feridas emocionais. O primeiro passo para começar a tratar as feridas emocionais é reconhecer que elas existem e que precisam ser tratadas. Como qualquer doença, primeiro passo para a cura é reconhecer que se está doente. Como o nome já diz, ferida emocional é uma doença emocional, queridas. É uma dor emocional. E o que é uma dor, se não uma doença, né? Então, assim, o primeiro passo para se tratar qualquer dor física, emocional, seja ela qual for, é reconhecer que elas existem e que precisam ser tratadas. Mas como fazemos isso? Como reconhecemos que essas dores existem? Ficando atentas, observando, prestando atenção e identificando padrões de pensamento e de comportamentos negativos ou traumas passados que afetam ou que estão afetando negativamente a tua vida atual. Então, o fato de você ficar atenta em você, prestando atenção nos seus pensamentos, que muitas vezes a gente não dá atenção a isso, prestando atenção no seu comportamento, prestando atenção e buscando identificar os traumas do passado que estão afetando sua vida hoje. Isso vai fazer com que você compreenda e tenha consciência de suas feridas emocionais. Porque uma vez que você identifica, uma vez que você toma consciência desses padrões de pensamentos, de comportamentos, uma vez que você toma consciência dos traumas, aí você sim vai partir para buscar ajuda, buscar a cura. E a forma mais eficaz, vamos dizer assim, de você buscar ajuda para curar feridas emocional é procurar essa ajuda num profissional, em alguém que possa ajudá-la a lidar com essas feridas de maneira saudável e eficaz. E isso é a segunda coisa que você tem que fazer. Uma vez que você identifica os seus padrões de pensamentos, os seus padrões de comportamentos inadequados, uma vez que você identifica os traumas do passado que estão afetando a tua vida hoje, o segundo passo é você procurar um profissional, alguém que possa ajudá-la a lidar com essas feridas de maneira saudável e eficaz. Não é qualquer profissional. É um profissional que seja capaz de desenvolver estratégia para te ajudar
num primeiro momento, a lidar com essa dor emocional e a seguir a ajudar você a curar-se dessa dor, levando em consideração o teu ser integral. Por que eu estou enfatizando essa questão do ser integral, queridas? Ou queridos, né? Por que eu estou enfatizando isso? Porque dia a dia, lidando com minhas próprias feridas emocionais e mentoreando mulheres igualmente feridas, fica cada vez mais evidente para mim, né? Mais evidente para mim que, como ser integral, eu não posso tratar nenhum aspecto da minha vida por partes. Então, assim, inclusive dores físicas. Só citando um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. O que é que acontece conosco muitas vezes? A gente vai dormir com uma dorzinha aqui no ombro, né? Aquela dorzinha aqui. Aí você acha que fazendo uma massagem resolve e que essa dorzinha aqui pode ter sido a postura, pode ter sido o jeito de você sentar, um peso que você pegou durante o dia, e pode, realmente pode ser. Mas só para vocês entenderem o que eu estou me referindo aqui a ser integral, essa dorzinha que você sente no ombro pode ser causada por suas emoções, por questões emocionais. Por isso que quando eu digo que você precisa tratar as suas feridas emocionais, levando em consideração o seu ser integral, eu estou querendo dizer que qualquer aspecto da sua vida que você quiser tratar, seja físico, seja emocional, seja espiritual, você precisa levar em consideração que você é um ser espiritual, que você é um ser emocional e que você é um ser físico. E o que acontece no físico interfere no emocional, que interfere no espiritual. O que acontece no espiritual interfere no emocional e interfere no físico. O que acontece no emocional interfere no físico e interfere no espiritual. Então, aprendendo a lidar com minhas próprias feridas emocionais, eu entendi que eu não posso tratar nenhum aspecto da minha vida sem levar em consideração o ser integral que eu sou. Um ser espiritual, um ser emocional e um ser físico. Independente da origem dos nossos problemas, eles afetam integralmente o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Então, só para ficar mais claro para você, vamos observar aqui. Vamos fazer uma analogia aqui. O ser humano, queridos, é como uma casa. Vamos imaginar agora uma casa, a construção de uma casa. Vamos dizer que o alicerce da casa, o fundamento da casa, é a parte espiritual do homem. Porque a base, o fundamento do ser humano é o seu espírito. As paredes e as instalações hidráulicas e elétricas, nós vamos dizer que são as suas emoções, o ser emocional que você é. Quando eu falo da sua alma, eu estou falando de emoções, de sentimentos, de pensamentos. Então, é o ser emocional que você é. Você é um ser espiritual, você é um ser emocional e você é um ser físico. Somos um ser tridimensional, espírito, alma e corpo. Então, voltando para a analogia da casa. O teto, a cobertura da casa é o nosso corpo. Então, observe. O espírito é representado pelo alicerce, porque é o que sustenta a casa. Não é o seu corpo que te sustenta, é o espírito, é o ser espiritual que você é, que tu sustenta, ok? As paredes e as instalações elétricas e hidráulicas
eu digo que eu estou fazendo uma analogia aqui que representa o teu emocional, a tua mente, as tuas emoções, teus sentimentos, teus pensamentos. E o teto da casa, a cobertura da casa, é o teu corpo, ok? Todas essas três partes, elas não teriam sentido sozinhas numa casa, teria? Uma casa só alicerce não é uma casa. Uma casa só paredes, também ela não demorará muito, ela vai ruir. E não existe uma casa só com teto. Existem até varandas só com teto e tudo, mas elas não cumprem a função de uma casa, de uma habitação, ok? E é nesse sentido que eu estou fazendo essa analogia. Se uma dessas partes da casa estiver em desordem, com problemas, toda a casa será afetada, não é mesmo? Por exemplo, se o corpo estiver doente, e aí agora eu estou trazendo aqui para o ser humano, se o corpo estiver doente, a alma e o espírito podem sofrer também. Portanto, é fundamental cuidar de todas as dimensões do nosso ser, para que a nossa casa esteja em ordem. E aí eu posso fazer também outra analogia. O nosso ser integral é como um instrumento musical, é como um violão. Vamos imaginar aqui um violão. Um violão, por exemplo, se uma corda estiver desafinada, a melodia não será harmônica, não haverá harmonia na melodia. É necessário afinar e cuidar de todas as cordas do violão para que a música seja harmônica, para que a música seja bonita, para que a melodia encante. Assim também é a nossa vida. Somos nós como seres integrais. Se uma parte desse ser integral, o espírito, a alma e o corpo, não estiver afinadinho, não estiver organizado, não estiver tratado, não estiver cuidado, todo o corpo sofre. Ok? Assim também é uma planta. A planta, ela precisa de água, precisa de sol, luz e precisa de nutrientes para sobreviver, para viver bem, para crescer robusta e forte, ok? No entanto, se essa planta não tiver uma dessas coisas, dependendo da planta, ela nem sobrevive. É ou não é verdade? Se você pegar uma planta que precisa de sol e tirar o sol dela, ela morre. Planta sem água, mesmo as rosas do deserto, que sobrevivem muito tempo sem água, ainda assim elas precisam de água, ok? Então assim, fiz uma analogia comparando o nosso ser com uma casa, comparando o nosso ser com um instrumento, com uma melodia e comparando o nosso ser com uma planta, para você entender que nós, como seres tridimensionais, vamos dizer assim, espírito, alma e corpo, precisamos ser tratados e cuidar deste ser integral. Aí eu vou integralmente, ok? Por quê? Porque se uma das nossas partes, se o nosso espírito não estiver bem, a alma, que são os nossos sentimentos, emoções, pensamentos, vão ser prejudicadas, sim. Vai ser prejudicada sim, e o nosso corpo também. Portanto, é importante você não ignorar a sua dor interior. Se essa dor existe, é porque feridas na alma ainda não tratadas aí. Se essa dor existe, é porque existem feridas na alma ainda não tratadas. Ok? E, infelizmente, é na infância que adquirimos muitas das nossas feridas emocionais. E estas são as mais difíceis de curar.
Porque muitas vezes nós desconhecemos essas feridas, mas elas estão lá, elas existem. Estas feridas podem durar a vida toda, caso a pessoa não identifique e trate adequadamente, e pode prejudicar a sua vida toda. Sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida social. Então, é importante que você busque identificar essas feridas. E aí eu quero, para ficar mais claro para você, até para lhe ajudar, até para, se for o caso de você ter filhos, você já procurar evitar essas feridas em seus filhos. Porque se nós fomos feridos com o que eu vou acabar de falar aqui, com o que eu vou falar aqui, não precisa que os nossos filhos sejam. Se eu já feri os meus filhos com o que eu vou falar aqui, eu posso evitar ferir a minha neta. E é para isso que existe o desenvolvimento humano. É para a gente corrigir os nossos erros. E as feridas emocionais, se existem, é para serem tratadas e não mascaradas e não negadas. Então, eu vou citar aqui umas 3 ou 4 exemplos de feridas emocionais que podem ser, que nós podemos ter adquirido lá na infância. E podemos ter também provocado essas feridas em nossos filhos. Né? O abandono, o medo do abandono, por exemplo. Eu anotei aqui algumas para não esquecer. O medo do abandono, por exemplo, é sem dúvida uma das feridas emocionais que aparecem quando os pais não podem ou não querem assumir o papel da figura paterna. A falta de companhia e de atenção dos pais deixam marcas profundas na criança, especialmente se os pais ou responsáveis nunca estão para acolher essa criança quando em momentos em que elas estão enfrentando seus medos. Essa criança que por razões de necessidade ou de irresponsabilidade não tiveram a atenção adequada dos pais lá na infância, ela pode chegar na fase adulta como uma pessoa insegura e emocionalmente dependente. Ou o contrário, chegar na fase adulta como uma pessoa solitária e que tenha dificuldades em fazer amigos. Outra ferida emocional muito forte também, na maioria das pessoas, é a questão da rejeição. A rejeição, queridos, ela é dolorosa e quando sistematizada, acaba criando um sentimento de insegurança na criança. Quando adulto, a criança que foi rejeitada, consciente ou inconscientemente pela mãe, se torna um adulto que dificilmente se alegra ou se satisfará, se sentirá satisfeito com as suas conquistas. O que dificulta muito a relação com as demais pessoas, em todas as esferas da vida, profissional, social, familiar. A pessoa rejeitada na infância, ela cresce insatisfeita. Ela tem um nível de insatisfação muito grande. Nada a satisfaz. Nada a alegra. Ela sempre vai, por mais que ela conquiste, ela nunca estará satisfeita. Outra ferida emocional que acontece muito, nas famílias é a violência familiar. Castigos e atos repressivos violentos. Eu não estou falando de disciplina, hein, gente? É importante disciplinar a criança e a Bíblia diz que devemos disciplinar sim as crianças. Disciplinar, não violentar, não maltratar, ok?
Então, castigos e atos repressivos violentos não deveriam existir em uma casa, em um lar. Né? E esses castigos e essas violências não ajudam em nada. Assim como gritaria, brigas, insultos, maus tratos com palavras, né? Você pegar uma criança e maltratá-la com palavras, com gritos. Você não precisa gritar para a criança lhe ouvir. Muito pelo contrário. A gente deve se humilhar no sentido de se diminuir para que a criança nos ouça. A criança vai muito mais ouvir você se você se agachar e ficar à altura dela e olhar no olho dela e falar calmamente, por mais dura que seja a frase ou o ensino que você vá verbalizar, mas você estando à altura da criança, olhando no olho da criança e falando como gente, sem ser gritando, falando palavrão, falando coisas que a criança às vezes nem entende, gritando a criança, falando com a criança como se a criança fosse um adulto. Se você fizer do outro jeito, é mais fácil, muito mais fácil a criança compreender e até obedecer, certo? O grande problema nosso, o meu foi isso, né? Também hoje, graças a Deus, eu já tenho um outro entendimento em relação a isso. Mas, infelizmente, eu criei meus filhos sem entender essas coisas. E muitas vezes eu falei com meus filhos com 4, 5, 6, 7 anos, como se eles fossem um adulto, como se eles compreendessem aquilo que eu estava falando. E por mais inteligente e por mais que a criança pareça compreender muita coisa para a idade dela, ela não compreenderá porque ela é uma criança. Existem coisas que a gente tem que falar com a criança como criança, ensinar a criança como criança. E é um erro querer tratar a criança como adulto, né? Então, esse ambiente de violência familiar, de gritaria, de insultos, de ataque de raiva, que às vezes foge ao controle, pode trazer grandes traumas para a criança e causar grandes feridas emocionais. Ela vai crescer tendo esse referencial de abuso, né? Tendo esse referencial abusivo, e a chance dela crescer, repetir na vida adulta essas mesmas coisas é muito grande. Vai ser uma criança também violenta, brava. E aí, quando ela crescer assim, muitas vezes a criança recebe tanto insulto, tanta gritaria em casa, pelos pais, né? Através dos pais, que aí quando ela vai crescendo gritando também. E aí o pai não entende, que menino agressivo. Aí o pai diz assim: nossa, como você está? Para de gritar. Ora, ele passou a vida toda escutando grito dentro de casa. Ele tem isso como referência. Então ele vai gritar com você também. Porque ele aprendeu que isso é normal. Gritar é normal. Outra coisa que pode tornar-se uma ferida emocional é a injustiça. O favoritismo entre irmãos, as diferenças de tratamento dentro de casa, as injustiças de julgamentos, de alimentar a ideia que um é mais inteligente do que o outro, de que um é mais importante do que o outro, faz com que a criança cresça achando que não merece a atenção de quem os cerca. Ela cresce insegura também, cresce pessimista, ok? A humilhação, queridos, existem crianças que são extremamente humilhadas dentro de casa. A criança vai falar, às vezes querendo participar, né, daquele momento em família. Cala a boca, você não tem voz aqui. Você sabe de nada, menino. E às vezes na frente de outras pessoas. Elas são humilhadas. E como adulto, essa criança
terá uma ferida emocional imensa dentro dela e será uma criança que vai ter pouca ambição para o futuro, justamente por não confiar em suas potencialidades, porque ela cresceu ouvindo as pessoas que eram referência na vida dela, dizendo que ela não sabia de nada, que ela calasse a boca, que ela só falava besteira, ok? E por fim, uma das coisas também muito sérias que acontecem no lar, que acontecem em casa, é a criança se sentir traída. Como assim se sentir traída? Por exemplo, todas as vezes que você promete algo para o seu filho, para a sua filha, e você não cumpre, você está traindo a confiança dela. Às vezes, se você comer a comida toda, você vai ganhar um picolé. Aí ela come a comida toda, esperando o picolé, e você não dá o picolé. Se você tirar uma nota boa na prova, você vai ganhar uma caixa de chocolate. Ela estuda para ganhar a caixa de chocolate e você não dá a caixa de chocolate, por exemplo. Então, tudo isso pode causar frustração na expectativa da criança. Então, ela cresce vendo que as pessoas não são confiáveis, e ela vai crescer uma criança desconfiada, sem confiar nas pessoas, porque as pessoas em quem ela deveria confiar as traiu, né? E a outra coisa muito séria, que tem causado grandes problemas emocionais, que ao longo da vida causa grandes problemas emocionais, é o abuso sexual. Gente, eu fiz uma pesquisa hoje, antes de fazer essa live, anotei aqui algumas coisas para deixar aqui registrado para vocês. A cada 15 minutos, uma criança sofre violência sexual no Brasil. Preste bem atenção. A cada 15 minutos, uma criança sofre violência sexual no Brasil. Em todo o país, 51% dos casos de violência sexual são praticados com crianças de até 5 anos de idade. Em 2020, foi o último dado que eu peguei, cerca de 60% das vítimas tinham menos de 13 anos. Quanto à característica do criminoso, pasmem, são homens, 95% dos casos. O criminoso é conhecido da vítima, 82% dos casos. 40% dos estupradores ou do violentador são pais ou padrastos. 37% são irmãos, primos, tios e 8% são avós. Então, já deu para perceber que o local da violência também, 76% dos casos de violência, de abuso sexual infantil acontecem dentro de casa. Agora, imagina uma criança que olha para alguém e que esse alguém deveria ser a pessoa que deveria protegê-la, amá-la, cuidá-la, defendê-la do mal. Essa pessoa é abusada sexualmente pela pessoa que deveria cuidar dela e deveria protegê-la, dentro de casa. Essa criança não tem nem para onde ir, porque isso acontece dentro de casa. 76% dos casos de abuso sexual em crianças acontecem dentro de casa. Você pode ver esses dados, eu peguei esses dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado em 2022. E o dado mais alarmante é que 1 em cada
4 denúncias do Disque 100 são de violências contra as crianças. O abuso sexual, é o maior vilão de traumas das feridas emocionais causadas no ser humano. Um outro caso, um outro vilão de feridas emocionais causadas no ser humano é a violência doméstica e o assédio moral. E aí, queridos, o que é assédio moral? Você pode estar se perguntando, o que é assédio moral? Eu anotei aqui para passar para vocês. Assédio moral é toda e qualquer conduta que caracteriza comportamento abusivo frequente e intencional, através de atitudes, gestos ou palavras. Ok? Assédio moral é toda e qualquer conduta que caracteriza comportamento abusivo e intencional, através de atitudes, gestos ou palavras. Aí você escuta isso, E aí eu acrescento ainda mais assim. É uma forma de violência que tem como objetivo, consciente ou inconscientemente, porque muitas vezes o assediador moral, ele não tem consciência que está assediando, ou ele não tem conhecimento mesmo. Não é nem uma questão de consciência, é de conhecimento mesmo. Vive na ignorância dele. E o objetivo do assediador moral é desestabilizar emocionalmente o ser humano, e aqui no caso que eu estou falando, a criança, o indivíduo. E pode ocorrer através de ações diretas ou indiretas. Que ações diretas são essas? Acusações, insultos, gritos, humilhações públicas. E indiretas, propagação de fofoca, isolamento, recusa de comunicação, fofocas eu já falei, e exclusão social. Então, assim, um pai que pega uma criança e coloca ele 1 hora, 2 horas, 3 horas trancado em um quarto, trancado em um banheiro, ele está sendo violentado moralmente, assediado moralmente. E isso pode causar feridas emocionais profundas, ok? E aí você pode me ajudar nessa live, chamando mais pessoas, clicando no coraçãozinho aí, curtindo essa live ou enviando para um amigo ou uma amiga, para que ela possa estar aqui conosco, participando conosco dessa live e aprendendo também, e se informando com essas informações que são altamente relevantes para a nossa saúde emocional. Diante de todas essas informações, eu e você podemos chegar à conclusão que ninguém na face da Terra está imune a feridas emocionais. Eu e você, em algum momento da vida, fomos afetados por traumas que nos marcaram profundamente. E nós, inconscientemente, permitimos que a maioria de nossas escolhas hoje sejam determinadas pelas feridas do passado. Compensamos as nossas dores, escondendo-as atrás de comportamentos, muitos deles aparentemente saudáveis, porém disfuncionais. O consumismo, a compulsão alimentar, o alcoolismo, o serviço voluntário exagerado, o trabalho excessivo, a religiosidade, são algumas máscaras que usamos para esconder, mascarar as nossas dores emocionais. Eu descobri já na maturidade
que mascarava uma dor emocional causada na infância através do trabalho excessivo. Trabalhava de domingo a domingo. Quando deixei o trabalho secular, assumi o ministério na igreja, continuei nesse ritmo, fazendo compulsivamente, até que despertei para essa atitude. Entendi que essa atitude minha, esse trabalho excessivo, era um mecanismo de defesa psicológica, uma ação inconsciente que fazia com que eu substituísse a dor emocional pelo trabalho. Para poder me livrar de todas as emoções negativas e finalmente começar a viver uma vida sem peso dessa carga horrível que são as dores emocionais, eu precisei passar por um processo profundo de autoconhecimento e desenvolver estratégias espirituais, emocionais e físicas para ressignificar, tratar essa dor. Como já falei, não tem como resolver problemas físicos e emocionais sem levarmos em consideração o ser espiritual que somos. A espiritualidade pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar você a tratar suas feridas interiores, suas feridas emocionais. Ela pode fornecer um senso de significado e propósito em sua vida, além de ajudá-la a encontrar paz, conforto em momentos difíceis. Foi através de uma conexão profunda com Deus, não com a religião. Foi através da prática da meditação bíblica, da oração, foi identificando e focando nos meus princípios e valores mais profundos e mais significativos que encontrei forças para procurar a ajuda de um profissional que compreendesse a minha dor e me ajudasse a ressignificá-la. Hoje, estou completamente curada? Não, queridos, nunca estaremos. Todos os dias somos feridos por alguém e ferimos alguém. O ato de ferir alguém também nos adoece. Mas tenho aprendido a lidar com essas feridas de forma equilibrada e imediata. Não guardo mais, não escondo mais, não mascaro mais. Não permito mais que elas afetem as minhas decisões e as minhas escolhas. Não permito mais que elas afetem o meu pensamento. Não permito mais que elas afetem o meu comportamento. A cada novo dia eu encontro sabedoria e força em Deus para vencer as dores daquele dia. Não escondendo ou mascarando, mas tratando as dores emocionais, tanto as do passado, que vão sendo descobertas, quanto as do presente. Para cada novo amanhecer, eu vivo uma vida sem peso, sem carga, sem dores, vamos dizer assim, emocionais. Se eu consigo, você também consegue. Se encha de coragem e viva esse processo de cura emocional, de cura da sua alma, desenvolvendo um profundo relacionamento com Deus e consigo mesma e buscando ajuda. Lembre-se que tratar suas feridas emocionais é um processo contínuo e pode levar tempo, mas com tempo, esforço, sabedoria e a ajuda certa é possível encontrar a cura e a paz interior. E aí você que é solteira, adulta, pode estar se perguntando: as feridas emocionais causadas após a separação, o divórcio, podem afetar os novos relacionamentos? Pode sim, queridos. Se não tratadas,
As feridas internas causadas por separações e divórcios anteriores podem sim afetar negativamente os novos relacionamentos. Quando passamos por uma experiência dolorosa, como uma separação ou divórcio, é comum que isso afete a nossa confiança, a nossa autoestima, a nossa capacidade de nos relacionarmos de forma saudável. Essas feridas internas podem sim fazer com que a pessoa se feche emocionalmente, tenha medo de se envolver novamente e se torne excessivamente exigente ou desconfiada em relação a um novo relacionamento. Isso aconteceu comigo. Então, além disso, a pessoa, né, que viveu esse trauma pode estar mais propensa a desistir rapidamente de um relacionamento quando enfrenta desafios ou dificuldades, a desistir do novo relacionamento. Por isso é tão importante que a pessoa trabalhe as suas feridas internas após um divórcio, após uma separação, após a perda de um ente querido, antes de se envolver em um novo relacionamento. É preciso cuidar da saúde emocional através do autoconhecimento, através da ajuda de um profissional e, se necessário, para superar traumas emocionais, se necessário, para superar dores emocionais, dá um tempo antes de se relacionar de novo, para que as suas dores emocionais causadas pelo divórcio e pela separação não afetem negativamente a sua nova vida amorosa, ok? Então, tudo isso que eu acabei de falar aqui, queridos, é importante como informação, é muito importante como informação, mas precisa ser colocada em prática. Mais do que a informação que foi passada aqui, você precisa praticar as informações que estão aqui nessa live. Você precisa decidir não viver mais carregando esses fardos das feridas do passado. Você precisa decidir não carregar mais essa carga. Ela não te pertence. Você precisa fazer isso de forma assertiva, de forma assertiva mesmo, né? No sentido de que, como que eu faço isso? Como que eu busco a cura das feridas emocionais, entendendo que você é um ser integral? Não adianta você tratar só as suas emoções, se você não estiver atenta à sua questão espiritual. Porque se você não tratar isso de dentro para fora, e quando eu falo de dentro, eu falo da questão espiritual, porque é o que existe de mais profundo em nós, é o nosso ser espiritual. Se você não trata todos os aspectos da sua vida de dentro para fora, esse problema ele pode surgir lá na frente, porque ele não foi tratado, ele foi mascarado, ele foi guardado. Então, trate as suas feridas emocionais como feridas emocionais, mas levando em consideração o ser espiritual que é você. Sabendo que existe alguém, né, que te gerou a tua imagem e semelhança e que te conhece profundamente e que pode sim te ajudar a ser curada das dores emocionais passadas ou presentes, ok? Busque um relacionamento profundo com Deus. Busque estar em comunhão com Ele todos os dias. Busque a presença do Espírito Santo de Deus. Esteja conectada com Ele todos os minutos da sua vida. E quando você sentir algum fardo, algum peso, alguma dor emocional, alguma dor física, saiba que, como ser espiritual que você é, essas dores precisam ser tratadas
com, no ser integral, espírito, alma e corpo. Se teu espírito não está bem, a tua alma geme e teu corpo sente dor. Se tua alma não está bem, o teu espírito geme e o teu corpo sente dor. Se o teu corpo não está bem, a tua alma sente dor, o teu espírito geme. Por quê? Porque você não está desconectada nesses aspectos. Você está conectada, espírito, alma e corpo. As 3 dimensões sofrem quando uma sofre. E por isso que o tratamento para o seu corpo e para a sua alma precisa levar em consideração o seu espírito. A base é o alicerce da sua vida, é o seu espírito. Você é um ser espiritual, queridos. Tem uma alma que habita num corpo. E como ser espiritual que você é, existe alguém aí dentro de você para trazer cura para a sua vida. Mas a palavra de Deus diz que a gente precisa querer. A gente precisa buscar para alcançar essa cura, para alcançar essa libertação, para alcançar essa paz e esse conforto. Ok? Então, se você que está aqui não me conhece, meu nome é Wilma Costa, eu comecei falando isso e vou dizer de novo. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em restauração espiritual e emocional. E desenvolvi o programa Vida para solteiras adultas, divorciadas, separadas, viúvas, que desejam curar os seus traumas, ser livres dos seus vícios emocionais, ser emocionalmente inteligente para fazer escolhas conscientes e assertivas. Se você entende que precisa tirar esse fardo que você tem carregado hoje, as suas feridas emocionais, se você precisa de ajuda para descobrir, identificar essas feridas, entender por que você age de determinadas formas, por que você trabalha tanto, por que você é tão consumista, por que você é tão reclamona, por que você nunca está feliz com nada, por mais que conquiste. Se você se identificou com uma dessas coisas, você pode me chamar no direct e a gente vai conversar para que você possa, comigo, né, buscar a cura e buscar a paz e buscar o conforto que você tanto deseja e que você precisa, ok? Então Deus abençoe sua vida, livre-se das feridas emocionais, você não precisa carregá-las. Uma boa noite para você, beijo no coração, a paz de Cristo para você, beijos.